no ar esse mês que é especial, é um mês voltado para mulheres, mulheres fortes, mulheres que constroem. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Eu tô aqui com a Patrícia Perrucci, ela que é advogada e, gente, referência em Araraquara, porque ela tem muitas novidades. Ela simplesmente não atua, não. Ela vai moldando na forma dela, né, Paty? Vai deixando aquilo com a cara dela. E eu tenho certeza que ela tem muitas dicas para dar. Mas para começar, Paty, eu quero muito que você se apresente, que você conte para o pessoal quem é a Patrícia Perrucci. Bom, a Patrícia Perrucci, além de advogada, empreendedora, mulher de negócios, é mãe, é uma pessoa preocupada com o próprio trabalho, com o desempenho desse trabalho, preocupada com o filho, preocupada com a carreira. É uma pessoa assim como você, que está aí nos assistindo. Que lindo, né, Paty? Nesse mês da mulher é muito interessante a gente trazer essa conexão, né? Porque a maioria das pessoas que vê a gente na internet acha que aquilo é da realidade que elas vivem e tal, mas na verdade é uma questão também de posicionamento, de desejo, e você tem trazido tudo isso. Então, além de você já ser uma advogada referência em Araraquara, você tem buscado a internet, os meios para se posicionar. Foi esse começo, porque não, vamos começar lá de trás, né, gente? Eu sei que ela falou quem é ela, mas vamos começar lá de trás. Com quantos anos você começou a empreender? Você se formou em direito e com quantos anos você falou assim, não, agora eu vou ter meu escritório, agora eu vou botar ordem nessa casa e vou mandar nesse negócio todo aqui. Como foi esse momento? Na verdade, o escritório, ele nasceu no ano de 2006. E eu sempre tive a ideia de ter o meu escritório. E comecei como todo advogado começa, sozinha, atuando, fazendo, exatamente, fazendo o que eu tinha para fazer como advogada. Só que para mim aquilo nunca foi tão suficiente. Eu sentia falta de algo a mais. E no meio da minha jornada, eu tive até um problema profissional, que eu tive que aprender a lidar com esse problema profissional. Eu precisei me preocupar com a minha oratória, me preocupar com o meu posicionamento e mostrar para as pessoas que, de fato, eu sabia tudo o que eu estava fazendo. E foi esse problema que me alavancou, que me projetou e que me fez entender que eu podia buscar muito mais. E foi daí que eu comecei a buscar, primeiro, por me conhecer, pelo autoconhecimento, fiz cursos, inúmeros cursos, até a gente estava falando sobre isso, fiz inúmeros cursos e fui procurando entender quem eu era, o que eu fazia, o que eu estava buscando, que eu acho que isso é essencial, é da nossa essência mesmo. Nós, como mulheres, a gente precisa entender por que a gente está aqui no mundo, o que a gente veio fazer aqui, né? É incrível você falar isso, porque o que eu percebo hoje, e a gente tem ouvido falar muito disso, é que as pessoas elas estão descondicionadas à dor. Então, muita gente quer as coisas, então, que legal, eu quero ter um escritório, eu quero, mas a hora que sente a primeira pedra no caminho, a pessoa não entende que é uma pedra, ela acha que aquilo é uma muralha, e ela para. E você falando que foi na dificuldade, num problema, que você fez aquilo virar trampolim, eu acho que é importante para vocês que estão aí, mulherada que está nos ouvindo, entender que nós vamos passar por pedras no caminho durante o processo e que cada uma delas tem que servir para construir mesmo a nossa escada. Sim. E não simplesmente parar, né? Sim. Então é muito interessante ouvir a história de uma mulher que hoje todo mundo olha e vê que é bem sucedida, que é posicionada, que lá atrás ela também teve a dificuldade. Então, se você está nesse momento agora de dificuldade, usa isso como inspiração. Pega a Patrícia, olha ela e fala, cara, eu também posso. Porque todas nós podemos, né, Paty? Com certeza. A situação é só como lidar com aquele fato, como reagir àquela dificuldade, né? O que a gente ouve falar, e o que eu vejo muito, né? As pessoas estão sempre em busca da felicidade. Mas o que é felicidade? O que é felicidade para você pode não ser a felicidade para mim. E uma outra situação que
tem que ficar muito claro, né? Nós temos que ser constantes no que fazemos. A internet é tudo muito rápido, né? Eu falo, aquela coisinha só que você rola para cima, mas a vida não acontece no rola para cima. A vida, ela tem um tempo para acontecer. Acontece nos bastidores. Pois é, e de verdade, a gente precisa entender que nós temos que fazer, eu falo, eu vivo plantando. Nós temos que plantar para colher. O que será que você que está aí do outro lado está plantando hoje? Já pensou nisso, né? Qual é a sua plantação? Foi nisso que eu fui buscando o meu crescimento. O que eu estou plantando hoje? Eu vou colher amanhã. E eu sempre falo, e falo lá para os meus colaboradores, para a minha equipe, quem planta flor, vai colher flor. Quem planta erva daninha, vai colher erva daninha. Não tem como ser diferente. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Exatamente. Jeito, né? Então, as coisas não acontecem do dia para a noite, como eu disse. Elas têm um tempo de maturação e a gente não pode desistir. No primeiro momento, quando eu tive o problema lá atrás, eu pensei em desistir. E aí eu parei e falei, nossa, mas o que eu estou fazendo comigo? Por que eu vou desistir? Sim. E foi daí realmente que eu falei, não, eu não vou desistir. Eu não vim no mundo para desistir. Eu já tinha, até aquele momento, uma história de vida. E eu já tinha passado por problemas. Veja, nós vamos ter problema todos os dias. Eu falo que eu sou a mulher da solução. Por quê? Porque hoje eu não olho para o problema. Eu tento buscar a solução para aquilo. E a oportunidade que ele te traz, né? Porque Exatamente. Todo problema tem uma oportunidade ali escondidinha, né? Sim, e quando você busca por essa oportunidade, por essa solução, é onde você vai, de fato, vendo que você pode, que ficou fácil. Eu tenho medo, inúmeros medos. Eu acredito que todo mundo tem medo. Sim. O medo é uma coisa que é intrínseca do ser humano e não só da mulher. Não acredito que o homem não tenha medo. Talvez ele não tenha o nosso pensamento. Mas vai com medo mesmo. Busque uma forma de fazer com que esse medo diminua. E você sabe que você falando tudo isso, me trouxe um insight aqui que eu acho que é super legal a gente trocar com esse pessoal e eu tenho certeza que você vai poder colaborar. Tem muito a ver com a história que a gente conta para nós mesmos, né? Então, assim, eu vejo, às vezes eu sento com uma mentorada minha, com uma pessoa, e aí a forma como ela conta a história dela, ali eu já detecto que não é o problema, que é a forma como ela está vendo aquele problema, que é um ajuste, cara. Aí você fala assim, não, peraí, mas não é do jeito que você está pintando. Vamos olhar para o outro lado, e para o outro lado, e para o outro lado. E a hora que ela conta a história de uma forma diferente, eu acho, gente, é transformador. A postura muda, a fala muda, porque você pode contar uma história de fracasso, ou você pode contar uma história de superação. Qual você escolhe? É o mesmo problema. Você teve a mesma pedra no caminho, mas ele foi seu fracasso ou sua superação? E você contando tudo isso está elucidando isso, né? Que a gente tem mesmo que olhar de uma forma diferente para as coisas, buscar conhecimento. Gente, que aula de empreendedorismo aqui. Vocês acham que isso não tem a ver com empreender, mas tem tudo a ver com empreender, né, Paty? Tudo a ver. E foi daí que eu descobri que eu precisava, como advogada, e que eu queria, como advogada, ser a empreendedora e a mulher de negócios, que é o que eu sou hoje. Eu falo, até na rede social, eu sou uma mulher de negócios. Eu sou uma empreendedora. E eu adoro essa posição que eu me encontro hoje. Exatamente, que foi uma posição que eu criei. Eu idealizei tudo isso e simplesmente aconteceu. E aquela história do parecer ser para ser, eu acho que até combina, porque você começa a parecer e de repente você incorpora aquilo e quando você vê, você já está sendo. Então aquilo é muito magnífico. E aí, com isso tudo, eu consegui alavancar profissionalmente na minha carreira, porque eu sabia o que eu queria. A minha ideia sempre foi de ajudar ao próximo, mas veja, não vou ser hipócrita. Ajudar ao próximo sendo remunerada para isso, porque não existe, exatamente, não existe como você ajudar o outro só ajudando, sem se ajudar, sem ser valorizada por isso. E foi aí que eu comecei a entender que era o que eu queria, comecei a buscar, estudar a parte técnica,
porque eu sou advogada e trabalho na área da previdência. Hoje eu posso ajudar uma centena de pessoas com um futuro que nem elas entendem como vai ser, porque a aposentadoria é um mistério para as pessoas. E é um mistério que às vezes a pessoa... Está tão longe que a gente não quer nem pensar. A gente fala, ai, lá na frente eu vejo. E aí a hora que chega lá na frente não viu nada. E aí não dá mais tempo de ver. Então hoje eu consigo... Eu falo lá no escritório, eu falo para as meninas lá do escritório que eu sou uma estrategista ainda com uma aposentadoria. É possível? É possível. Dentro da lei, dentro da ordem, você montar uma estratégia para as pessoas, para elas se aposentarem bem. Tem quem não vai viver da aposentadoria? Eu duvido, né? Porque todo mundo pagar a previdência é uma coisa obrigatória. Então todo mundo um dia vai se beneficiar disso. Só que as pessoas não entendem, não enxergam esse ponto. E aí foi onde eu me aperfeiçoei dentro da minha área. Eu amo o que eu faço. Quando eu estou envolvida ali naqueles cálculos fazendo, que parece um monstro, sabe? Mas eu adoro, eu entro num estado de flow. Eu acho que eu entro no estado de flow com a minha vida. De verdade, eu sou muito grata por tudo isso, por viver esse momento, porque para mim é tudo muito perfeito. E você sabe que você falando assim, a gente sabe que a advocacia em si, ela tem um quadrado. Toda profissão tem, né? E quem não se encaixa muito nesse quadrado sofre algumas consequências. E você se posicionando hoje como uma mulher de negócios, como empresária, eu tenho certeza que você precisou dar uma elasticada nesse quadrado, né? Empurrar as paredes e falar, epa, peraí, que eu vou ser maior do que isso aqui que estão me enquadrando. Como é que foi esse momento de relutância, talvez, da ordem, da classe, e você querendo criar asas? Como você superou tudo isso para hoje se tornar a Patrícia que você é? De verdade, eu vou dizer para você que você está corretíssima no que você está dizendo, que a gente vive dentro de uma caixinha, né? Esse quadro, tudo, né? Cadeado, fechadinha. O que eu fiz com essa caixinha? Eu estou dentro dessa caixinha, mas como é que eu faço? Eu sigo a ética. Eu faço tudo o que eu faço dentro da ética. Eu busco, eu só posso na rede social, eu não posso falar o que eu faço, ou chamar, porque aí eu estaria fora da ética, né? Chamar um cliente e falar, olha, eu sou a melhor do mundo. Não, não é isso. Eu mostro o que eu sei, eu criei meu posicionamento, eu demonstro a minha autoridade, então tudo isso está muito dentro da ética. Olha que demais. E fui buscar, exatamente, fui buscar a solução para esse problema. Todos nós devemos obedecer temos os nossos padrões de regras, de profissão, tanto arquiteto, dentista, advogado, nós estamos aqui para isso. Mas é só você entender o como. E não tem outro jeito se não estudar. É o que eu falo. Eu sou uma pessoa que estuda desde sempre. Eu levanto estudando e vou dormir estudando. Desde um trabalho onde eu estudo a melhor estratégia, o melhor posicionamento para aquele trabalho, até mesmo com a profissão, com filhos em casa, com o escritório, que o meu escritório hoje é uma empresa, né? Eu tenho funcionários, eu preciso pensar que aquilo precisa ser produtivo, que aquilo precisa trazer a renda para as próprias pessoas que estão ali comigo, né? Os colaboradores. Então, é tudo de pensar, é ser mesmo uma empreendedora, uma mulher de negócios e uma cabeça evoluída e respeitando as regras. E como é que fica a família no meio disso tudo? Porque eu tenho certeza que o grande pesar de muitas mulheres é o sair de casa. É eu falar, como é que eu vou dar conta? Eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho casa para cuidar. Como que eu vou dar conta de tudo isso e ainda ser uma mulher de negócios? Existe alguns princípios conhecidos como, um deles, né, conhecido como tempo de qualidade. Eu busco, no momento que eu estou na minha casa com a minha filha, ter um momento de qualidade com ela. Eu posto muito na rede social, eu levo ela para a escola todos os dias. Essa tem 12, eu tenho duas filhas, uma de 27 e uma de 12. A de 12 eu levo para a escola todos os dias, porque ainda está em momento de escola. A mais velha já é formada, já segue na carreira dela, que é diferente da minha.
Mas a menor não, a menor já está se preparando para vir para o lado da advocacia. Mas enfim, o momento de estar indo de casa para a escola, eu acredito que isso é um momento de muita qualidade, porque eu converso muito com ela, eu troco muita informação com ela. Veja, eu acho muito importante a gente passar para os nossos filhos o que a gente pode de melhor. E é óbvio que todo pai e mãe quer passar o de melhor para o filho. Mas às vezes o que é de melhor para a gente não é o de melhor para ele. Então você buscar entender. Vou dizer para você que eu fiz e faço terapia. A terapeuta também ajuda a gente a tomar um caminho. Às vezes tem algo que me incomoda e aí eu abro para ela, para a terapeuta e falo, olha, isso está me incomodando, eu estou certa, eu estou errada? Ter uma visão mais assertiva. Exatamente. Né? Eu acho que quando a gente busca por profissionais adequados, para tudo a gente se sai bem na vida. Essas são as parcerias de sucesso, né? Quando você olha para a pessoa, admira ela profissionalmente e tem ali uma parceria de negócios, que pode ser desde uma terapeuta, uma psicóloga, um médico, porque faz parte da sua vida, né? Mesmo que em um determinado momento faz parte da sua vida. Sensacional. Eu vou te falar que eu tenho prezado muito por isso também, porque a gente parece que não, né? Que, por exemplo, eu sou autônoma, então parece que você tem o tempo todo disponível, mas é aí que a gestão do tempo é mais complexa, porque a hora que você está na sua casa, seu celular não para. Como eu não trabalho em horário comercial, eu tenho que gerir o meu tempo para estar dentro do horário comercial, que é para na hora que deu 6 horas, eu falo, não, agora chega, é momento dos meus filhos, do meu marido, isso eu resolvo amanhã. E muitas vezes a gente, por achar que isso vai tirar o nosso mérito, a gente acaba deixando a nossa família de lado. Então, ótima dica, pessoal. Vocês estão vendo, né, que hoje é só coisa boa aqui. E você me disse que você é especialista na sua área e eu quero que você conte um pouquinho, porque como você estava falando, a aposentadoria, a gente é um tabu, não vamos negar, a gente deixa para pensar isso lá atrás mesmo, e eu tenho certeza que muita gente nem pensa sobre isso ainda. Então você, como advogada aqui, eu quero que você dê uma dica para o pessoal ir buscar essa aposentadoria, fazer um planejamento, ter uma ideia um pouco mais próspera de futuro, porque a gente sabe que quem não se planeja vai colher isso lá na frente. Então, usa agora a sua especialidade para dar uma dica especial pra gente, uma aula, na verdade, né? Porque eu tô aqui também aprendendo. Vou dizer uma coisa que você disse a palavra exata. Planejamento. Planejamento de aposentadoria. Ele tem um nome, chama-se planejamento previdenciário. E de verdade, como eu disse aqui na entrevista, pagar o INSS não é facultativo. Você não paga porque você quer. Você pode sofrer consequências se não fizer o que tem que ser feito. Veja só, hoje nós temos aí a informática que nos ajuda e que, de verdade, a tecnologia, ela cruza as nossas informações e isso pode ser muito grave. Mas o INSS é pago por quem trabalha. E para as pessoas que não trabalham, mas também têm que recolher o imposto? Deixa eu dizer uma coisa, o INSS é pago por quem tem renda. Não é aí, só gente, por quem trabalha. Não, eu como tenho empresa, eu acabo pagando pela empresa, mas eu achei que como pessoa física, eu não tinha Se você tem renda, se você ofere renda, se você faz declaração de imposto de renda, é um perigo você não contribuir para o INSS. Gente, olha aí a dica. Essa informação, ela pode ser cruzada no momento que você tem uma renda, que você faz declaração de imposto de renda. Você diz lá para a União, olha, eu tenho uma renda aqui, ó, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho um valor guardado, seja lá no investimento, como for. O INSS pode sim vir e falar, escuta, você tem tudo isso? Mas cadê a sua contribuição? Porque você é um contribuinte que é obrigatório, é obrigado a pagar o INSS. Foi o que eu disse, não é facultado para as pessoas, existe sim o contribuinte facultativo, assim conhecido no INSS. Esse contribuinte contribui porque ele quer, mas qual é esse tipo de contribuinte? Um estudante, uma pessoa que não tem renda, mas um dia pensa em se aposentar. Esse é um contribuinte... Por exemplo, eu sou do lar, vamos dar um exemplo aqui para as mulheres que estão nos assistindo. Eu sou do lar, a renda vem 100% do meu marido. Eu posso
ser uma pessoa isenta, porque realmente a renda não é minha, mas eu posso optar por ser contribuinte, Sim. porque se lá na frente eu quiser ter uma aposentadoria, eu vou ter que estar fazendo essas contribuições. Exatamente. Vou dizer assim para você, ó. A lei da aposentadoria, eu vou dizer esse nome, na verdade, a Previdência, ela é de fato muito complexa. Assim como você falou, é possível uma dona de casa fazer contribuições, mas ela tem que contribuir num código certo. E é daí que a gente fala do planejamento de aposentadoria. Planejar, entender o que é que você pode fazer, quem é você, qual contribuinte você é, onde você se encaixa naquela teia contributiva, o que você pode fazer e lá na frente, como você pode se aposentar, é essencial. Muitas vezes, deixar para a última hora, você não tem mais como consertar tudo que E aí aconteceu. você perde o direito de receber? Olha, você só pode se aposentar se de fato você contribuir para o INSS. Então, se você falar E assim tem para um mim, tempo mínimo? tem tempo mínimo, tem tempo de contribuição, tem idade. Nós tivemos uma reforma recente, em 2019, que mudou muito a regra, e hoje a gente tem várias regras, várias formas de contribuição, várias formas de se aposentar. Então as pessoas precisam entender muito disso. E aí fazer esse planejamento, por óbvio, é o que vai ajudar essa pessoa a entender a vida dela, a entender o que ela vai fazer. Se você tem que pagar para o INSS, então vamos pensar como você vai fazer isso para que isso volte para você. Às vezes as pessoas não veem o INSS como uma poupança. Vou dizer que é uma poupança. Tudo que você vai contribuir, você vai receber de volta. E às vezes as pessoas não sabem disso. Um dia você vai receber pela sua aposentadoria. E às vezes eu vejo pessoas falando assim: ai, mas eu já tô com uma idade avançada, para eu começar a pagar agora. Eu falo: olha, isso não acaba em você. Isso pode passar de você para o seu companheiro, ou vice-versa, do seu companheiro para você. Então, a pessoa precisa entender essa. E é um universo pouco falado. Exatamente. É um universo que é muito difícil. Então a pessoa precisa, para entender de tudo isso, ser especialista, entender o que está fazendo, para poder sim planejar e projetar uma melhor solução para outras pessoas. Uma última pergunta, mas que eu tenho certeza que muita gente aí ficou com essa dúvida. Hoje a gente teve uma explosão de MEI no Brasil, que é a empresa do microempreendedor individual. A gente paga um valor X por mês para ter essa MEI ativa. Como é que fica o INSS para as pessoas que têm MEI? Vou dizer para você o seguinte: o MEI, você tem uma contribuição mensal, hoje eu acho que está em 70 e poucos reais. 72. Dentro dessa contribuição, existe um percentual direcionado para o INSS. O MEI você só paga dentro de salário mínimo. As pessoas que contribuem para o MEI e que já estão aí com algum tempo de contribuição, elas não vão poder se aposentar pelo tempo de contribuição. Elas só vão poder se aposentar por idade. A mulher com 62 e o homem com 65. Existe uma forma de poder utilizar o tempo. Tempo de contribuição, antes da reforma, a mulher precisava ter 30 anos e o homem 35. Isso ainda continua valendo. Só que com o MEI, mesmo que você tiver 30 anos, você não vai poder se aposentar, porque você vai precisar esperar chegar aos 62 anos. Para poder atingir a regra de tempo de contribuição, você vai ter que complementar esse MEI de 5 para 20%. Então, são 15% de diferença. Quando você é um contribuinte MEI, que você passa muitos anos contribuindo, essa diferença vai fazer uma diferença no seu bolso, porque vai ficar caro. Então, as pessoas que estão aí no MEI precisam entender se realmente elas só podem se aposentar com a idade ou se elas podem usar do tempo de contribuição delas para ter o direito a uma aposentadoria e ver isso urgentemente. E mais um detalhe, né? O MEI, como eu disse, você só contribui no salário mínimo. E aí? Você quer se aposentar com salário mínimo, meu amor? Vai dar para viver com salário mínimo? E uma dúvida também que me surgiu, por exemplo, tem muitas pessoas que hoje atuam no MEI, mas que já atuaram no ME, ou que já contribuíram como funcionários,
isso vai contabilizando, né, Paty? Por isso que você Sim. falou que é uma estratégia, que a pessoa chega lá para você e cada pessoa tem um histórico, uma unicidade ali para você desenhar essa estratégia. Sim, e às vezes a pessoa, por exemplo, liga lá no escritório e fala assim, eu só queria uma informação. Gente, não é uma simples informação. A informação você tem... Na verdade, a informação, você tem que levantar todos os dados. Você levanta a vida passada da pessoa para poder projetar o futuro dela. Então, não é uma simples informação, não é um simples dado que você consegue falar, é isso que você vai fazer. Mesmo porque se eu me posicionar dessa forma, faça isso, eu posso estar levando a pessoa para um prejuízo. Então, não é uma simples informação. E para entender todo esse universo, e para que esse universo seja único, você vai precisar analisar e fazer, ou bolar uma estratégia para essa pessoa. Existe sim, foi ME, teve um outro recolhimento. Sim, esses tempos, eles vão ser somados, eles vão integrar na sua aposentadoria, mas você precisa entender se o que você está fazendo ali naquele momento não está te prejudicando. Eu pego muitas pessoas hoje lá no escritório que foram prejudicadas e por ela mesma, porque não foi buscar informação. Não existe. Gente, como eu disse, se você busca por um profissional adequado para o problema que você tem, o seu problema vai ter E existe também aquelas pessoas, por exemplo, eu chego lá no seu escritório e falo, Paty, eu quero me aposentar com 5 salários mínimos. Como fazer? Você cria a estratégia para isso. Exatamente. Também. Aí a gente vai precisar entender se você, qual é o tipo de contribuinte, se você pode estar fazendo isso, de que forma você pode estar fazendo isso, qual é o seu rendimento. Então, veja só, a vida da gente é entrelaçada, como eu disse para você. Tem informações para Receita, tem informações para o INSS. E é muito comum a gente ouvir assim dos mais velhos, né? Eu acho que você deve passar direto por isso. Tipo, nossa, eu trabalhei minha vida inteira e me aposentei com 2 salários. Por que fizeram isso comigo? E a pessoa realmente não entende. Foi ela que Foi fez ela quem isso fez. com ela, ou a empresa que ela trabalhou, não sei. Mas assim, teve alguém que não soube fazer a estratégia certa para que ela sendo prejudicada agora. Vou dizer para você que nem foi a empresa que ela trabalhou. Na verdade, foi ela que não buscou uma solução para aquela situação e sim, no fim da vida, o que vai restar para ela é sofrer as consequências dos próprios atos. Que delícia de papo, né? Vocês viram que a Patrícia não fala só de previdência, ela também é uma pessoa que fala de desenvolvimento, de estratégia, e isso é sensacional, uma mulher completa. Estou muito feliz de ter te conhecido mais a fundo. Eu adoro mulheres fortes, eu acho que é um exemplo para todo mundo. A gente busca isso, né? Eu falo que a mulher busca muita inspiração em outras mulheres e eu acompanho o seu trabalho. Até a gente comentou aqui fora, eu tenho visto como você tem se desenvolvido, é sensacional ver isso. E acho que todo mundo precisa olhar para si mesma com os olhos que a Paty falou, do que eu quero, o que eu busco, como eu quero ser conhecida, como eu quero que as pessoas me vejam, para que tudo isso aconteça. Então, Paty, parabéns mesmo pelo seu trabalho, pela sua postura, pela sua atuação. Eu acho que tem sido exemplo para muitas mulheres mesmo. Obrigada por ter vindo aqui compartilhar com a gente um pouco da sua história, um pouco da sua expertise, que eu tenho certeza que ajudou todo mundo que está em casa nos ouvindo. Eu que agradeço. Agradeço pelo convite, agradeço pelo tempo de vocês aqui nos assistindo. Espero que eu possa mesmo ter passado para algumas pessoas, porque tudo isso que eu trouxe para você é o que realmente eu vivo, é como eu vivo. Sim. A gente tem que entender, como eu falei para você, nós temos que entender quem nós somos. Sim. O que sou eu para poder fazer a diferença para alguém. E eu estou muito feliz pelo convite e muito feliz para poder fazer a diferença para alguém, se não com aconselhamentos, ou uma mentoria, ou consultoria, mas na minha prática diária de aposentadoria. Muito obrigada mesmo. A Brasil Cacau mandou algumas lembrancinhas pra gente. E vocês que estão em casa, eu quero que vocês ouçam todos os podcasts com a mente muito aberta. Porque essas mulheres que estão vindo aqui, todas são muito inspiradoras. Nós estamos no mês de março, mês da mulher, mês da ressurreição com a Páscoa aí. Então, como a Fabi disse no programa passado, deixa ressurgir em você a mulher que você realmente quer ser, a mulher que você realmente nasceu para ser, e use a dica dessas mulheres empreendedoras, maravilhosas, para te fazer
fluir cada vez mais. Obrigada, viu, Paty? E obrigada a vocês também. A gente se vê semana que vem com mais um no CaféCast.